Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62. Diz assim a palavra do Senhor. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Podei-vos assentar. Gostaria de tratar de 2 palavras que elas têm algumas nuances que são parecidas, porém têm seus sentidos e atitudes diferentes. Eu gostaria de falar com você hoje a respeito de arrependimento e remorso. Palavras próximas, mas distantes. O remorso nos traz morte. Já o arrependimento traz vida. O remorso, ele nos aprisiona. Já o arrependimento liberta. O remorso adoece, mas o arrependimento traz cura. O remorso leva você à condenação eterna, mas o arrependimento te leva à vida eterna. E quando eu paro para analisar essas 2 palavras bem claras, uma delas especificamente ligada ao cristianismo, àquilo que nós vivemos, aquilo que nós temos como base de vida, precisamos ter a separação disso bem clara. Porque, amados, arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é reconhecimento de erro. Arrependimento nos traz mudança de coração. E segundo a palavra, a tristeza segundo o coração de Deus. Qual é esse tipo de arrependimento? É aquele arrependimento que faz você ficar triste, mas no qual te liberta e te transforma. Quando eu falo a respeito disso, é mudança de vontade. É você virar as costas para o pecado, para o erro, para a falha e se voltar a Deus. Isso é arrependimento. Mas na maioria das vezes hoje carregamos remorsos. E quantos remorsos nós temos na nossa vida? Quantas situações ela vem sobre nós? E eu quero dizer uma coisa para você: o remorso pode parecer com arrependimento, mas ele é um falso arrependimento. Ele é uma emoção que te joga para baixo. E o ciclo do arrependimento, ele é diferente. O ciclo do arrependimento, ele nos molda, nos transforma. Ele trabalha na razão, no coração. E eu gostaria de deixar claro a respeito disso nessa noite, em pouquíssimas palavras, mas poucas mesmo, dando o exemplo do que Jesus fala de Pedro e de Judas. Porque quando nós olhamos para o exemplo dos dois, nós vamos ver o que é arrependimento e o que é remorso. Vamos pensar em Judas. No ciclo do arrependimento. Judas teve no primeiro momento, na sua razão, na sua consciência, o erro de que ele traiu Jesus. E ele reconhece: eu errei. E vem dentro dele uma angústia, algo duro, algo pesado, algo que o entristece,
que é o segundo fator do ciclo do arrependimento. Ele teve duas situações do arrependimento. Primeiro, a nossa reação na nossa razão, que é o reconhecimento do erro. Ele reconhece o erro, ele sabe que errou, ele sabe que falhou. A segunda coisa que ele toma de atitude é que ele devolve o dinheiro, ele se entristece, e ele vai ali e fala: eu não quero mais isso. Ele não se beneficiou com nada, ele não comprou nada para ele. Só que a tristeza dele foi tão grande, a depressão dele foi tão grande, o remorso dele, a angústia dele foi tão grande, que o leva a se suicidar. E ele não consegue completar o terceiro passo do ciclo do arrependimento, que é voltar-se para Deus e dar as costas ao erro e ao pecado. O ciclo do arrependimento, ele tem 3 passos. Primeiro, na razão. Ele vai, mostra, e você cai em si e fala: eu errei. O segundo passo do arrependimento é a tristeza segundo o coração de Deus, que ele diz na sua palavra, que ele fala que você se entristece pelo erro. E o terceiro passo do arrependimento, que fecha o ciclo, é você voltar-se para Deus e falar: Deus, eu estou aqui, não vivo mais do pecado, do erro, eu não quero viver mais do passado. O problema é que Judas não conseguiu completar o ciclo do arrependimento. Mas olha Pedro. Pedro tem um encontro com Jesus. E o olhar de Jesus faz com que Pedro caia em si e fale o seguinte: eu errei. Ele sente, e diz a Bíblia que ele sai chorando amargosamente. Eu fui tentar descobrir o que era isso. É como se fosse água suja saindo dele. Quando nós estamos no erro, no pecado, quando nós estamos na falha, nós estamos ali como se fosse em águas sujas. Mas ele se volta para Deus. E Jesus deu uma nova oportunidade para ele, ao ponto de colocar sobre ele a igreja. Se tornou um grande pregador, um grande ganhador de almas, e faz com que as coisas aconteçam. Sabe o que eu quero falar para você nesta noite, meu amado? Que por mais que nós passemos por uma situação que seja difícil, complicada, por mais que nos jogue lá no fundo do poço, por mais que o seu coração esteja amargurado, por mais que você esteja na angústia, por mais que você esteja nessa situação, eu quero dizer uma coisa para você: se você estiver sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, o ciclo do arrependimento vai vir sobre você, ele vai tocar na sua mente, você vai se sentir triste, mas você vai se voltar para Deus. E não vai ser mais uma pessoa rancorosa, cheia de remorso, que não perdoa, que não libera. Você vai parar de ser essa pessoa triste, amargurada, amarrada, porque o remorso te amarra. Porque você fica lembrando daquilo que aconteceu com você, e você não se solta, você não se liberta. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se volte a Deus. Se volte a Deus, porque o remorso vai te levar ao inferno, o remorso vai te levar à tristeza, o remorso vai fazer você ficar doente. Quantas vezes nós, nesse remorso maldito, carregamos as palavras, as tristezas, as circunstâncias da vida. Sabe por quê? Porque você não passou pelo ciclo do arrependimento. E hoje nós temos a oportunidade aqui, através da mesa do Senhor, passar pelo ciclo do arrependimento. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha, tocando em nós, nos avisando, nos falando e nos dizendo: errou, pecou, falhou, você se entristece porque o
Espírito Santo de Deus que está em você se entristece a sua alma, o seu espírito, e você se volta a Deus e diz: Deus, eu estou aqui, mas eu quero sair daqui liberto. Eu preciso largar os remorsos da minha vida. Quantas situações você passou na sua vida em que você queria viver outra vida? Quem queria viver outra vida? Quem acha que perdeu oportunidades na vida, fala: se eu tivesse aceitado essa oportunidade aqui, a minha vida tinha sido diferente. Quantas vezes, não é? Quantas? Mas eu quero dizer para você que nós temos um novo ponto de partida. E que o nosso ponto de partida é Jesus Cristo. E que Deus é Deus de segundas oportunidades. Todos os dias. Desde o momento em que nós nos arrependemos. Mas arrepender tem que ser genuíno. Tem que ser verdadeiro. Você realmente está arrependido? Você realmente está arrependido? Ou você ainda continua tendo esse tipo de situação na sua vida? Esse tipo de situação em que pratica coisas difíceis e complicadas. Quantas vezes, quantas situações na nossa vida a gente não se volta para Deus? Quantas? Quantas vezes a gente não se volta para Deus? A gente fica carregando, e o peso vai indo, e o peso vai indo, e o peso vai indo, e o peso vai indo. Amados, em nome de Jesus Cristo, eu não quero conhecer gente aqui, triste, arrebentada. Eu não quero conhecer gente aqui rancorosa, amargurada, pesada com a vida. Porque você não foi escolhido para isso, você foi escolhido para ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. O ciclo do arrependimento começa na mente, começa na razão, desce para a alma, trata você e faz você voltar-se para Deus. Mas tem gente que parece que gosta de sofrer. Tem gente que parece que gosta de apanhar. Tem gente que gosta de se sentir a vítima da situação. Tem gente que gosta de ficar chamando a atenção. Porque não se arrepende. Não se arrepende. Vira uma pessoa cheia de mimimis. Vira uma pessoa cheia de respostas. Para tudo tem resposta. Você vai falar com a pessoa: olha, irmão, olha, irmã, não é assim. Não, mas pastor, é desse jeito. Mas irmão, irmã, não é assim. Não, pastor, mas é assim. Mas irmão, mas irmã. Ah, não, pastor, para meu irmão, abre a cabeça. Larga a mão de ser. Você não é dono da resposta. A resposta só vem de Deus. Mas você quer meter a mão, você quer decidir, e aí você entra nos remorsos da vida, você carrega as situações porque o pastor não me olhou, porque o pastor não me cumprimentou, porque o pastor não me deu atenção, porque isso, porque aquilo, qualquer coisa é motivo. Porque na minha casa, meu marido não dá atenção, minha esposa não dá atenção, meus filhos, amados, eu não vou ficar discutindo aqui coisa de família, porque relacionamento nós vamos ter problema com ele até o fim. Você é diferente da pessoa que está do seu lado, e a outra que está do seu lado é diferente da outra pessoa que está do seu lado, e Deus diz para mim e para você que nós somos únicos, que meu dedo não é igual ao seu dedo, que as nossas biometrias são diferentes, que você pensa diferente do que eu, mas quando eu estou em Cristo, há o ciclo do arrependimento. Deus trata aqui, cura aqui, e faz eu voltar para Ele. Ou eu entro de verdade nisso, ou eu vou ficar olhando para as coisas, ou eu vou ficar olhando para o mundo, ou eu vou ficar olhando para a igreja, ou eu vou ficar olhando para o pastor.
Por isso que tem um monte de igreja aí cheia de problema. Por isso que tem um monte de gente dentro de igreja cheio de problema. Vem para a igreja, Deus fala, Deus trata, Deus cuida, Deus cura. Deus faz, Deus acontece. E a pessoa... Por que Judas entrou nesse processo? Porque ele estava preocupado com o dinheiro, ele estava preocupado com a situação dele, ele estava preocupado se ia dar certo, se não ia dar certo, se ele ia ser bem sucedido, se ele não ia ser bem sucedido. Aí quando dá o problema, ele carregou e falou assim: e agora? Eu entreguei Jesus! Ai meu Deus! Já era. Mas o verdadeiro cristão não carrega, se arrepende. Eu quero te propor hoje arrependimento. Porque eu quero deixar essa frase para você nessa noite, do fundo da minha alma. Olhe bem para mim. A porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta, mas ela será fechada. Não importa o tamanho do seu pecado, meu amado, aquele que pode perdoar está aqui. Não importa o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, o Deus de todas as coisas e do impossível está aqui. E só aquele que pode perdoar tudo e todas as coisas está aqui. Para de carregar isso. Eu não sou uma pessoa rancorosa, eu não sou uma pessoa remoída, eu não tenho mais remorsos, não. Eu posso ter tristezas, eu posso ainda ter pecados, eu posso ainda ter falhas, mas quando eu olho para Jesus, a tristeza, segundo Deus, faz eu me arrepender, e eu me volto a Ele. Quem quer se voltar ao Senhor hoje? Quem quer dizer: Senhor, eu me arrependo de verdade? Eu gostaria que você, nessa hora, pudesse, do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, que você chegasse diante de Deus agora e falasse: Senhor, se eu ainda carrego coisas, se eu ainda carrego tristezas, me perdoa. Senhor, se eu ainda olho para algumas pessoas que me fizeram mal, que me entristeceram, que dificultaram a minha vida, Senhor, me ensina a dar o perdão. Eu sei que o Senhor é o Senhor que pode perdoar tudo e todas as coisas. As mortes, a violência, a tristeza, a agressão, tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, não carregue mais isso na sua vida. Deus nos trouxe hoje a liberdade. Pai amado, Deus querido, nessa noite, Senhor, eu quero viver o ciclo do arrependimento. Eu sei que no meu intelecto, na minha consciência, o Senhor me mostra o certo e o Senhor me mostra o errado. O Senhor me mostra o pecado. E isso entristece o seu coração como me entristece. E eu quero me voltar a Ti, Senhor. Eu quero lhe pedir perdão. Senhor, eu quero participar do Teu corpo e do Teu sangue, tendo a certeza que nós sairemos daqui renovados, restaurados, transformados pela Tua magnitude, grandeza, misericórdia. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós esse tempo.